Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Emily, integrante de um importante grupo de pesquisa sobre inflamação chamado DAMPs, Dominadores Assumidos dos Mecanismos do Processo Inflamatório. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre as correlações entre as alterações morfofuncionais da artrite reumatoide e a resposta inflamatória desencadeada. Mas quais seriam essas alterações? Inicialmente, nós podemos citar o eritema, que se caracteriza pela vermelhidão da articulação acometida, e o calor, como podem ser observados nessa imagem ilustrativa. Essas alterações vão ser decorrentes da vasodilatação local, que objetiva aumentar o fluxo sanguíneo para o local da articulação que está sofrendo com a artrite reumatoide. Esse processo vai promover um aumento no fornecimento de oxigênio e nutrientes para a articulação comprometida. E, nesse mecanismo, os principais mediadores inflamatórios atuantes serão o óxido nítrico e as prostaciclinas, sendo ambos secretados pelas células endoteliais que foram ativadas pelo processo inflamatório. Outra alteração que nós podemos citar vai ser a dor, decorrente da sensibilização dos nervos presentes na articulação por citocinas inflamatórias que são liberadas. Além disso, também vai estar presente o edema, como pode ser observado na seguinte imagem. Esses edemas são decorrentes de um aumento da permeabilidade vascular que propicia um fluxo de leucócitos e proteínas plasmáticas do vaso sanguíneo para os tecidos. Isso pode ser observado na seguinte imagem. Vejam que na região superior, onde nós temos uma situação de normalidade, o endotélio, as células endoteliais encontram-se contínuas. Dessa forma, não há a passagem de leucócitos e de proteínas plasmáticas do vaso sanguíneo para os tecidos. No entanto, numa situação de inflamação, como a observada na imagem inferior, uma situação de um paciente, por exemplo, com artrite reumatoide, essas células vão sofrer uma contratilidade. As células endoteliais vão formar brechas umas entre as outras, e isso vai permitir a passagem de proteínas plasmáticas e de leucócitos do vaso sanguíneo para o tecido. Mas quais são os mediadores inflamatórios que promovem essa contratilidade das células endoteliais? Bom, nós podemos citar a histamina, a bradicinina e os leucotrienos. Mas com o tempo, esse processo inflamatório vai se tornando crônico. Dessa forma, novas alterações morfofuncionais vão surgir. Agora, citocinas pró-inflamatórias liberadas na articulação comprometida vão estimular a secreção e produção de proteases e colagenases, que são enzimas que a longo prazo vão gerando a degradação da cartilagem. Essa cartilagem, com o tempo, começa a ser substituída por tecido fibroso. No entanto, esse processo a um longo prazo vai gerar a formação de deformações, de rigidez articular, de fraqueza e de limite do movimento do paciente comprometido. Vamos citar agora algumas das principais deformações articulares observadas nos pacientes com artrite reumatoide. A primeira deformação articular que podemos citar é o dedo em botoeira, que se caracteriza por uma flexão da interfalangiana proximal e uma hiperextensão da interfalangiana distal. Existe também o dedo em pescoço de cisne, que apresenta-se por uma hiperextensão da interfalangiana proximal e flexão da interfalangiana distal. Nessa imagem também é possível observar o polegar em Z, outra alteração presente em pacientes com artrite reumatoide. Além disso, outra apresentação comum serão os nódulos reumatoides, que se caracterizam por essa alteração presente na imagem seguinte e são encontrados em superfícies extensoras de membros, sobre tendões e superfícies que recebem pressão e também sobre as articulações. Apesar deles serem altamente específicos da artrite reumatoide, eles possuem um pouco valor para o diagnóstico precoce, visto que estão presentes em estágios avançados da doença. Além disso, outra alteração que pode ser observada nesses pacientes são as vasculites, que se caracterizam por uma inflamação dos vasos sanguíneos, que são uma complicação da artrite reumatoide e podem levar à necrose de tecidos, como observado na seguinte imagem.
Nos próximos vídeos, detalharemos mais os mecanismos e moléculas envolvidos na imunopatogênese da artrite reumatoide. Obrigada por assistir esse vídeo.